Você está ouvindo? Você está ouvindo? Uniguaçu Notícias. Eleições 2020. Na Educadora Uniguaçu. 101,9. Meio-dia, 43 minutos, estamos de volta. E agora também com transmissão pelo Facebook. Muito boa tarde a você que começou a acompanhar agora a nossa transmissão e acompanhar a nossa apresentação hoje política. Estamos no segundo dia da nossa série de entrevista das eleições municipais 2020 do município de Porto União. Convidamos a todos os pré-candidatos à Prefeitura de Porto União para uma sabatina. Uma entrevista que tem como principal objetivo levar a você, minha amiga, meu amigo ouvinte, mais conhecimento sobre os candidatos. Todos os candidatos responderão as mesmas perguntas e terão o mesmo tempo de respostas para cada uma delas. Serão ao todo 6 perguntas. Cada pergunta, o candidato terá 3 minutos para respondê-las. E por fim, o candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. As entrevistas acontecem por ordem alfabética. Então, o nosso segundo convidado é o candidato à eleição pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, Gilberto Knapke. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde e obrigado aí pelo convite de nós poder estar presente aqui apresentando as ideias de todos os lados. Eu acho que o processo eleitoral é o período de se apresentar e se debater as ideias, né? Então a gente gosta dessa participação coletiva aí, por isso que nós estamos aí. Ok, então vamos à primeira pergunta. Por gentileza, candidato, quem é Gilberto Knapke? O senhor tem 3 minutos para uma breve apresentação. Bom, eu sou nascido e criado ali no bairro Santa Rosa, ali desde já. A gente tem uma convivência muito grande com o pessoal da agricultura. A gente foi também formado em economia, vamos dizer assim. A gente estudou, tivemos oportunidades, mas hoje eu sou uma pessoa que a gente trabalhou junto com a comunidade na igreja, no bairro Santa Rosa, e grupo de jovens, então gerou uma formação em cima de um padrão de gerar como é que eu posso dizer assim, uma formação de liderança. Então a gente hoje, dentro da participação política, a ideia nossa é gerar um padrão de construção de novas lideranças. Não que não tenha essa ideia até de ganhar uma eleição, mas de se apresentar outras propostas para o coletivo, no caso do município de Porto União. Muito bem. Quais foram as suas maiores conquistas profissionais na vida pública? Olha, eu na verdade nunca ganhei nada da pública, nunca fui eleito a prefeito, já fui candidato em 2000, né? A gente teve um sucesso lá, foi que a gente conseguiu sair candidato a vice. E daí a gente conseguiu construir a vitória de 2 vereadores na conjuntura da época, né? Então isso foi uma vitória, porque a gente pôde ter uma participação maior dentro do município. Mas eu era bastante estava na faculdade ainda, daí até teve um diálogo com meu pai, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Daí ele falou, olha, meu filho, você primeiro faça a lição de casa, depois vem dar palpite fora, né? Então daí eu fiquei fora da política até 2016. Então a gente foi fazendo um trabalho, vamos dizer, dentro de casa, organizar. Nós temos uma pequena empresa lá no bairro, geramos um padrão de desenvolvimento dela. Quando ela se estruturou, resolvi ingressar na política, mas já estava bem animado lá no cenário político. Mas eu vi que houve, vamos dizer, uma degradação da personalidade, da ideia da política. E eu acredito que é através da política, do processo democrático, é que nós vamos conseguir ter sucesso futuro. Então daí voltei na política em 2016 e agora os meus companheiros aí disseram, não, Knapke, vai de volta, vamos lá acreditando nessa linha de pensamento e vamos contabilizar a favor do município. Então a vitória maior foi em 2000 lá, em 2016 já não conseguimos eleger nenhum devido da desconstrução muito grande midiática para parte da estrutura da esquerda brasileira. Ok.
Por que você quer ser prefeito de Porto União? Eu tenho uma visão, até um errado dizer, a nossa equipe tem uma visão de nós fazer um processo de administração do coletivo para o coletivo, não do individual para o coletivo. Então a gente tem um pensamento de você gerar um diagnóstico de cada situação, em cima desse diagnóstico montar uma pauta, montando essa pauta, gerar um debate para um profissional. Aí entra um profissional para executar aquela proposta, mas vinda do coletivo. Então a gente vê que a opinião individual, ela tem importância, mas no coletivo ela evita a chance de erro. Não que não possa ter erros numa proposta coletiva, mas ela diminui a chance e com isso nós conseguimos fazer a sociedade viver mais em sociedade, participando. Isso gera vamos dizer assim, uma realização maior, o pessoal se identifica e as coisas daí começam a acontecer. Você vai fazendo as coisas pequenas inicialmente, daqui a pouco você está se articulando, mais gente, cada um ajuda um pouquinho, de repente estão fazendo as coisas maiores e quando o pessoal assume que nós somos de Porto União, aí a cidade acontece. Então é essa a nossa ideia, levar essa intenção, não só a vitória para ganhar a eleição. Em sua opinião, algo precisa ser mudado em Porto União? Se sim, o que seria? Bom, talvez até agora eu já acabei de dar um ponto de vista e era mais ou menos nessa linha, né? Nós fazer um processo administrativo mais voltado para o coletivo. Porque a gente já identificou, para quem estuda um pouco de política, não só fica como diz assim, numa redoma, o grande desafio da nova geração de político é o bem-estar social e mental. Então a gente tem que construir isso junto com a comunidade. E nós temos que, até diz o ditado, mente vazia, casa do diabo, né? Então nós temos que fazer com que a sociedade inteira participe mais da política, inclusive para ver as coisas ruins. Se a prefeitura não tem dinheiro, nós temos que apresentar que ela não tem dinheiro, para nós viver numa realidade. Porque senão a gente começa a viver numa política, numa construção de uma imaginação, e isso leva ao caos. Nós podemos até, vamos dizer assim, fazer um comparativo dentro de uma família. Se o pai não explica para os filhos a realidade que ele vive, os filhos se imaginam alguma coisa extraordinária, quando não conseguem atingir aquilo, entra a depressão. Então nós temos hoje que trazer a realidade, principalmente agora que tem essa característica aí da pandemia, que nós vamos ter que ter um processo administrativo voltado mais para a manutenção, para a gente fazer os diagnósticos mais exatos das coisas, quase que não temos chance para erro, e nada melhor do que a comunidade participar junto com a gente. Ok. Qual foi a sua principal contribuição para o município até o dia de hoje? Bom, é uma questão assim, conforme a gente coloca, parece ser uma arrogância, né? Mas o que acontece? Eu acredito que as principais contribuição que nós tivemos para o município de Porto União foi a gente gerar o debate, apresentar ideias, participar dos últimos pleitos de 2000 e agora de 2016, ideias que a gente foi junto na comunidade, viu as ideias, apresentou isso como plano de governo. Claro, não ganhamos a eleição, mas para mim foi uma vitória, porque foram umas propostas boas e a atual administração colocou em prática. Então, eu vejo que a eleição ela tem que ser uma disputa de ideias. Eu posso participar de uma eleição, coletar as propostas junto na sociedade, apresentar elas, perder a eleição, mas a ideia não morre. A ideia se debate para frente. Atual governo que ganhou a eleição colocou em prática, e isso para mim foi uma vitória. Então isso para mim, por isso que eu falo, soa com uma arrogância. O trabalho do outro caracterizou. Claro, eu não vou entrar em debate, com certeza teve os méritos dele, mas é isso que eu vejo, a gente valorizar o trabalho como um todo. Sabemos que a pandemia
afetou diretamente a economia de todos os municípios. Se eleito, quais serão as medidas utilizadas em seu governo em relação ao pós-coronavírus? Bom, questão aqui, eu sei que tem 3 minutos, mas nessa pergunta ela é bem complexa, então vamos tentar resumir. Batendo de novo na nossa linha de raciocínio. Nós temos que gerar um processo de diagnóstico. Tenta imaginar, é um paciente no hospital, o médico tem que gerar um diagnóstico. Conforme aquele diagnóstico, ele tem que gerar um debate com as pessoas, com profissionais, de repente, hoje até pela internet acabou ficando fácil, mas a gente tem que gerar um diálogo. Nós temos que gerar diálogo, pessoal da cultura, artistas, nós temos que conversar com médicos, nós temos que conversar com empresários, nós temos que fazer uma rodada de conversa com pessoas para nós apresentar uma proposta dentro de um equilíbrio com toda a demanda. Não o meu palpite, como, vamos dizer, prefeito, se eleito for. Porque o meu palpite é uma ideia. Eu tenho uma pequena empresa no bairro Santa Rosa, eu posso, às vezes, passar despercebido para a necessidade, por exemplo, da educação. Eu posso passar despercebido para a necessidade das pessoas que têm, por exemplo, que está gerando hoje essa questão de depressão, até violência, né, doméstica. São tudo coisas que têm que ser debatido. Então, com certeza, nós temos que trabalhar em cima de um diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, um trabalho profissional, nós vamos dar um passo à frente. E o principal de tudo é a gente valorizar sempre o coletivo. E com certeza aí nós vamos conseguir ter um resultado maior. A questão econômica, a gente até tem no nosso plano de governo uma política de desenvolvimento, que é na ideia de construção de fábricas, é começar a estruturar a nossa realidade, é valorizar o que nós temos em Porto União. Não que não possamos trazer empresas de fora, mas nós temos que ver que empresa que nós vamos trazer de fora, que vai trazer progresso para a nossa contabilidade, para o nosso crescimento, ou é uma empresa que vem parasitar nós? Tem que ver todo esse lado. Por isso, a importância de nós gerar diálogo com a comunidade, porque é muito fácil a gente ter uma opinião formada sobre tudo e sobre o que a gente nem sabe. Muito bem. O senhor tem agora 2 minutos para suas considerações finais, por gentileza. Bom, quero agradecer a oportunidade de nós ter esse espaço aqui. Eu quero dizer que a vitória num pleito eleitoral do KNAPP, né, não seria uma vitória, vamos dizer assim, é até complicado de dizer, uma vitória só pelo fato da vitória. Nós estamos participando dessa eleição porque a gente pensa no município, a gente pensa na comunidade e a gente considerou que participar de uma eleição é a oportunidade da gente apresentar propostas, apresentar ideias. Não adianta eu ter um monte de ideia, um monte de pensamento, nós ter um grupo que debate política, que conversa, até no WhatsApp, no Facebook, parece um monte de herói, de ideias que vai resolver o problema do mundo. Quando chega na hora, vamos apresentar para a sociedade mesmo, é a hora da eleição. Por isso que eu coloquei o meu nome à disposição, representando a nossa turma. A turma que sempre está debatendo política, porque tem um monte de gente que debate política, mas chega na hora, não se decide nada. Então a gente vê a importância da gente colocar a cara para bater e apresentar as ideias e construir sempre a política com uma alegria de criança, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Ok, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que as perguntas que fizemos hoje serão repetidas durante a semana para todos os candidatos. Procuramos fazer perguntas com um foco maior no candidato do que no seu plano de governo.
Para conhecer o plano de governo de cada candidato, você poderá acompanhar os programas eleitorais que iniciam em breve. E também nós, da Rádio Educadora Uniguaçu, em parceria com o Centro Universitário Vale do Iguaçu, Uniguaçu, estaremos daqui a algumas semanas realizando um debate eleitoral entre os candidatos à majoritária. Em breve estaremos divulgando mais informações sobre este debate. Boa tarde. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Uniguaçu Notícias. Eleições 2020. Na Educadora Uniguaçu. 101,9.